Olha, por baixo do que a gente vê no noticiário todo dia, tem uma tensão global, sabe? Ela está crescendo. E pode até não parecer óbvio agora, mas os efeitos dela, esses já estão chegando no nosso dia a dia. Então, o que a gente vai fazer aqui é justamente conectar os pontos e tentar desvendar que crise é essa que está remodelando o nosso mundo. E o primeiro ato dessa história toda começa com um movimento bem claro lá na geopolítica. Os Estados Unidos começam a apertar o cerco contra o Irã. Mas não é com tropas, não. É com armas econômicas, sabe? Sanções pesadíssimas e um discurso cada vez mais duro. Só que ao mesmo tempo acontece uma coisa bem surpreendente. Os aliados de sempre dos americanos, principalmente lá na Europa, eles não entram na mesma onda. Pelo contrário, eles começam a se afastar, a tomar uma certa distância, criando uma divisão que ninguém esperava no bloco ocidental. E enquanto os líderes mundiais ficam nesse xadrez político, um efeito bem real e imediato chega no bolso de todo mundo. O preço do combustível dispara. E aqui está o ponto principal. Nada disso é coincidência. São as primeiras pecinhas de um dominó caindo, sabe? São sintomas de um desequilíbrio muito mais profundo no sistema global. O que jogou lenha na fogueira e acelerou tudo foi esse ataque a um navio petroleiro. E não foi em qualquer lugar, foi numa das rotas marítimas mais cruciais do planeta. Ou seja, não foi um ato aleatório, foi um recado bem claro de que o Irã não ia recuar e que estava, sim, disposto a levar esse conflito para os pontos mais sensíveis da economia mundial. Para a gente entender o que pode acontecer daqui para frente, a gente precisa olhar a estratégia por trás de cada movimento desses. Porque isso não é só um conflito, é um jogo de poder super complexo com táticas bem específicas. O Irã sabe muito bem que não tem como ganhar dos Estados Unidos numa guerra, digamos, convencional, frente a frente. Por isso, a estratégia deles é outra. É o que os especialistas chamam de guerra assimétrica. E a lógica por trás disso é até bem simples, viu? Em vez de você bater de frente com o que o inimigo tem de mais forte, você vai lá e ataca onde ele é mais fraco, nos pontos vulneráveis. E como isso funciona na prática? Bom, em vez de um exército contra o outro, o que a gente vê são ataques a pontos estratégicos, bases militares, oleodutos, rotas de transporte. O objetivo é causar o máximo de estrago e confusão com um mínimo de confronto direto. Isso torna o conflito bem mais difícil de prever e de controlar. A reação da Europa a tudo isso talvez seja a maior surpresa. Aliados importantes como a França, a Itália, a Espanha, eles não estão só com um pé atrás, não. Eles estão ativamente limitando o apoio. A gente está falando de bloquear espaço aéreo, de restringir o uso de bases militares, de se recusar a ajudar nas operações. É um sinal político muito, muito forte de que a Aliança Ocidental está rachada. Isso acaba criando uma situação bem perigosa para os Estados Unidos, porque publicamente o discurso é de força, de controle, mas a realidade no campo de batalha é bem diferente. Os aliados não estão ajudando, o conflito está saindo do controle e os custos, tanto econômicos quanto políticos, só aumentam. Existe uma distância enorme entre o que é dito e o que de fato está acontecendo. E toda essa tensão geopolítica acaba se concentrando num único ponto, um ponto super crítico, a energia. Vamos ver agora como a nossa principal fonte de poder econômico está sendo transformada literalmente numa arma. O palco principal dessa batalha econômica é o Estreito de Hormuz. É impressionante, mas uma parte gigantesca de todo o petróleo do mundo passa por essa faixa estreita de água todos os dias. Basicamente, quem controla Hormuz controla uma das torneiras da economia mundial. E é claro que o Irã está usando essa vantagem a seu favor. O parlamento iraniano já aprovou medidas para começar a cobrar taxas, para controlar a passagem de navios e até para proibir a passagem de embarcações de países aliados dos Estados Unidos. Na prática, o estreito deixou de ser uma rota livre e virou uma ferramenta de pressão política e econômica. Agora, pode parecer meio estranho, né? Poxa, os Estados Unidos são um dos maiores produtores de energia do mundo. Como é que eles podem ser tão afetados assim? Bom, a resposta está na complexidade de tudo isso. Primeiro, porque nem todo petróleo é igual. Cada refinaria é projetada para um tipo específico de óleo. E segundo, o sistema global é todo interligado, é uma teia. Então, qualquer problema lá no Oriente Médio mexe com os preços e com a oferta de combustível no mundo inteiro. É aquilo, né? No mercado de energia, ninguém é uma ilha. E esse conflito que parecia localizado agora está criando um efeito dominó que se espalha pelo mundo. E as consequências são devastadoras, principalmente para os mais vulneráveis. Esse slide aqui mostra o impacto real, o impacto humano dessa crise. Em muitos países da África, por exemplo, o aumento do combustível não é só um incômodo,
Ele causa uma reação em cadeia terrível. O transporte fica mais caro, o que faz o preço da comida subir, e isso empurra economias que já são frágeis para o abismo, gerando mais instabilidade e pobreza. O ponto fundamental é esse. O que começa como um jogo de poder lá longe, entre nações ricas, não fica por lá. Inevitavelmente se transforma numa crise econômica real, que afeta a vida de todo mundo, mas que castiga com muito mais força quem já tem menos. Tudo isso que a gente viu aponta para uma conclusão que parece inevitável. O que estamos assistindo não é só uma crise passageira, é uma mudança profunda e provavelmente permanente na forma como o poder funciona no mundo. Uma solução rápida parece bem improvável. O cenário mais provável é de um conflito que se arrasta, com a pressão econômica aumentando e um desgaste político enorme para todo mundo. Mas o efeito mais duradouro disso tudo vai ser uma completa reorganização do equilíbrio de poder global. E essa frase resume tudo. Não estamos apenas vendo nações em conflito, estamos testemunhando a transformação dos pilares da nossa economia. Energia, política, finanças globais, tudo isso está sendo redesenhado bem na nossa frente em tempo real. A ordem mundial está sendo redesenhada diante dos nossos olhos. É uma transformação energética com novas fontes e rotas de poder. É uma transformação política com alianças antigas sendo postas à prova. E, claro, é uma transformação econômica que mostra novas fraquezas no sistema. A questão que fica não é se o mundo vai mudar, mas como. E isso nos leva à pergunta final. Será que o mundo está preparado para o que vem a seguir?